Agora nós vamos receber a professora Aline Capella de Oliveira, coordenadora, e ela vai dar uma palestra para a gente a respeito do projeto da Gerdau. Olá, então, bom dia a todos. Queria começar agradecendo a oportunidade, né, que esse evento está dando a todos os projetos que estão em andamento, que já foram encerrados na unidade Embrapi. Como foi falado, meu nome é Aline, e hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto que eu venho coordenando junto à empresa Gerdau. Então, antes de falar, né, da proposta de projeto, do objetivo, vou falar um pouco do que é a Gerdau. Eu acredito que vocês todos já tenham ouvido falar, né, o que é a empresa Gerdau. Ela é a maior empresa brasileira, né, na produção de aço, é uma empresa nacional, que tem também como característica ser uma das principais fornecedoras de aço longo nas Américas, e uma das principais também fornecedoras de aços especiais no mundo, e hoje também é uma das principais recicladoras da América Latina. A gente estima que cerca de 73% do aço que vem sendo produzido pela Gerdau seja oriundo de material reciclado. E no caso desse projeto especificamente, a gente vem trabalhando com a planta de São José dos Campos. Então, a Gerdau está espalhada, né, no Brasil inteiro. Aqui em São José dos Campos, junto com a Unifesp, há uma unidade, e essa unidade ela é especialmente voltada para a fabricação de arames industriais trefilados. Então, eu vou falar um pouco do que é essa trefilação, né? Mas os principais produtos desses arames trefilados são voltados para aramados, alma de eletrodo, né, que são os consumíveis de soldagem, e também o material para enfardamento. Bom, o que é uma trefilação, então, né, para quem que não é da área? Trefilação é um processamento de materiais metálicos. Esse tipo de processamento envolve a redução da seção transversal de uma barra. Então, o material que vem previamente laminado passa por uma ferramenta, né, que na trefilação nós chamamos de fieira, e essa fieira ela tem uma função principal de reduzir, então, a seção transversal desse material e aumentar o seu alongamento para a fabricação do arame. Então, essa fieira é a grande responsável, né, do produto final de redução a partir dessa passagem através dela. E aqui eu coloquei do ladinho uma imagem do material que a Gerdau produz. Então, aqui tem um arame, né, enrolado nesse suporte, e esse arame é um arame de soldagem. Então, aqueles processos MIG, TIG, que são utilizados comercialmente, né, para a fabricação de cordão de solda, a maior parte deles, o MIG e MAG, utiliza aí os arames trefilados da Gerdau. Bom, e o que o nosso laboratório, né, coordenado por mim aqui na unidade do Campo São José dos Campos, vem trabalhando? A gente trabalha essencialmente com processamento de materiais metálicos com laser. Então, o que é isso, né? A gente tem no laboratório alguns equipamentos de laser. Então, o laser vai emitir, né, uma radiação eletromagnética, e o nosso objetivo principal é utilizar essa radiação como fonte de calor. Então, o material que vai ser processado, ele interage com essa radiação, e a partir do momento que ele interage, ele pode produzir diferentes fenômenos, né? Desde um simples aquecimento até vaporização do material, né? Então, passa de aquecimento, fusão, vaporização, e até, em alguns casos, até a ablação. No nosso laboratório, a gente trabalha, então, com essa característica de pegar esse feixe, né, de laser, e a partir daí interagir com o material sólido e produzir algum tipo de processamento. Então, hoje, o nosso laboratório é especialmente voltado para tratamentos de superfície e também revestimentos de materiais metálicos, considerando diferentes revestimentos, sejam eles de ligas metálicas, mas também de revestimentos cerâmicos, por exemplo. Então, da onde surgiu, né, a proposta de desenvolvimento desse projeto? O objetivo desse projeto
foi o desenvolvimento, né, tecnológico do processo de trefilação desses arames metálicos a partir de algumas considerações. Então, a Gerdau, aqui na planta de São José dos Campos, ela tem um processo bastante estabelecido, mas ela vem buscando aprimorar, pelo desenvolvimento tecnológico, essa sua capacidade de produção. Então, nesse projeto foi proposto, além do controle e otimização dos parâmetros de processo, a caracterização microestrutural desse fio-máquina, né, que é o produto de entrada nesse processo de trefilação, e também do arame trefilado posteriormente. E hoje a gente está numa etapa de desenvolvimento do projeto, né, que é a última etapa, que está voltado especialmente para essa última característica aqui, que é estudar a viabilidade de introduzir essa tecnologia laser de processamento de materiais em revestimentos de superfície de alguns componentes de operação do processo de trefilação. Então, eu vou mostrar daqui a pouco alguns resultados, né, que a gente vem obtendo. Não posso especificar, né, por questão de confiabilidade também da empresa, né, do projeto e empresa, mas vou mostrar alguns dados interessantes que a gente vem obtendo e trabalhando junto à empresa. Esse projeto, então, ele começou em maio de 2021, ele tem uma previsão de término em maio de 2023, então, como eu disse, a gente está aí na última etapa de desenvolvimento desse projeto. Estou falando um pouco, né, dos desafios de desenvolvimento. A professora Ana Lemes, né, que apresentou anteriormente a mim, comentou um pouco, né, desses desafios, mas para a gente também no laboratório foi um grande desafio começar a trabalhar com empresa. Né? Nós não tínhamos uma experiência de trabalho e desenvolvimento de pesquisa ainda com empresa, essa foi a nossa primeira parceria, que surgiu, então, a partir já de um estabelecimento que a gente tinha com a planta São José dos Campos da Gerdau, a partir de alguns problemas pontuais desenvolvidos, especialmente na forma de TCCs, mas com isso a gente então vislumbrou esse projeto maior via unidade Embrapi e começamos então com a prospecção junto à empresa, né, para levantar com ela quais seriam os principais desafios que a gente poderia atacar e desenvolver no nosso laboratório, em escala laboratorial. Então, com isso, montamos um plano de trabalho junto com a empresa, fizemos visitas técnicas na unidade, né, e vice-versa. Recebemos orientação para distribuição de recursos e elaboração de macroentregas. E a partir daí, a partir da assinatura, a gente começou também dentro do laboratório a pensar como que a gente iria gerenciar e fazer essa gestão de projeto, né, ao longo desses 2 anos. Então, nós estabelecemos, com base na experiência que nós estávamos já vivendo dentro da unidade Embrapi, como que a gente ia elaborar esse plano de gestão. Então, a gente começou, né, pela elaboração de um Gantt, né, de parâmetros de desenvolvimento. Então, quais eram as linhas, né, sublinhas, né, dentro desse objetivo maior de desenvolvimento tecnológico que nós iríamos desenvolver no projeto. A partir daí, o desenvolvimento em si, né, desse projeto, com a obtenção de resultados parciais e sua análise crítica. E ao longo do desenvolvimento, a gente tem trabalhado com o que nós chamamos de microentregas, que são os acompanhamentos. Então, dentro do projeto, nós temos as macroentregas, né, que são voltadas a entregas que nós temos junto à empresa, mas dentro do desenvolvimento desse projeto, a gente ainda estabeleceu, né, conforme o Gantt, né, e o cronograma de desenvolvimento, essas microentregas. Isso tem sido bastante importante, porque essas microentregas envolvem reuniões entre os alunos que estão envolvidos no projeto, os professores que estão desenvolvendo também esse projeto, mas também com o pessoal da empresa. Então, tem sido uma interação bastante proveitosa, eu acredito também do lado da empresa, mas para a gente especialmente, porque a gente estamos obtendo, né, uma experiência e uma interação com a empresa que nós não tínhamos antes. Então,
Então, a gente consegue hoje enxergar que tipo de desenvolvimento e de que forma a gente precisa desenvolver para entregar, de fato, um resultado que seja aplicável para um setor industrial. Então, nossa metodologia de projeto foi separada em duas partes. A primeira parte com mapeamento de parâmetros críticos e o estudo da fundamentação desses parâmetros críticos, a fundamentação teórica, né? Então, nós tínhamos aí alguns parâmetros críticos identificados e, a partir daí, o estudo fundamentado pela literatura. E a segunda parte da nossa metodologia envolve, então, a partir do levantamento teórico e a fundamentação teórica desses parâmetros críticos de projeto, a parte de desenvolvimento dentro do laboratório. Então, o mapeamento foi feito dos parâmetros, a elaboração de KPIs a partir desses parâmetros críticos e, na sequência, a pesquisa experimental, seguida da obtenção de resultados e análises críticas. Uma característica que o nosso projeto também tem é o fato dele estar subdividido em trabalho de conclusão de curso da engenharia de materiais. Então, nós temos alunos desenvolvendo o projeto Embrapi que estão utilizando, né, com a acordância da empresa, né, obviamente, estão desenvolvendo esses subtemas e estão aproveitando como trabalho de conclusão de curso da engenharia de materiais. Então, acaba sendo interessante também para o aluno essa capacitação que ele vem recebendo via unidade Embrapi, mas também ele acaba aproveitando essa etapa, né, da vida acadêmica dele como uma forma de fazer uma interação com a empresa e desenvolver um trabalho de conclusão de curso que seja uma problemática do setor industrial, né, que realmente seja um trabalho voltado aí de interesse industrial. Bom, então aqui eu coloquei um ou dois slides, né, com alguns resultados que a gente vem obtendo, mas antes disso eu queria explicar um pouquinho para que aqui, né, esse desenvolvimento tem sido feito com o objetivo de empregar a tecnologia laser, né, no revestimento de peças de componentes de operação da trefilação. Então, a empresa, ela trabalha hoje com esse componente aqui de trefilação, que recebe um revestimento comercial patenteado, que é chamado de Care Black. Então, aqui é da empresa Pagannoni, né, da Itália, e esse revestimento é um revestimento cerâmico, né, onde a empresa tem um segredo industrial, né, em relação a esse revestimento, e a ideia, então, é a gente desenvolver um revestimento que tenha características semelhantes, né, em termos de comportamento de dureza e desgaste, né, porque é uma região aqui dessa peça que recebe o arame trefilado, então um suporte, né, que quando sai da máquina de trefilação recebe esse arame é enrolado, né, nessa superfície, e precisa, portanto, ter aí uma resistência ao desgaste, uma dureza elevada, né, nesse recebimento, uma vez que os processos envolvem alta velocidade. Bom, então a gente começou a testar algumas ligas. Essas ligas, né, que nós estamos testando são ligas metálicas, chamadas de ligas de alta entropia. Eu vou mostrar daqui a pouco a mistura de elementos que é feita, que é desenvolvido por um dos docentes, né, que compõe o projeto, que é a professora Kátia Cardoso. Então, ela desenvolve essa liga na forma de pó. Então, nessa imagem à direita, a gente já vê o pó, né, dessa liga de alta entropia, na superfície de um substrato. Aqui em cima é a imagem lateral do cabeçote do feixe de laser, e a partir daí a gente vai construindo esse revestimento camada a camada, né, que é uma das tecnologias de manufatura aditiva, né, de pós-metálicos para a produção de revestimentos. Então, a gente consegue controlar a espessura dessa camada, e uma das grandes vantagens que a gente tem observado é que, uma vez que eu estou fazendo um revestimento com uma liga de alta dureza, né, compatível com ligas cerâmicas, mas que é metálica, a ligação metalúrgica entre revestimento e substrato é muito grande. Então, aqui no próximo slide,
eu tenho o pó, né, da liga de alta entropia. Então, essa liga de alta entropia é formada por diferentes elementos em solução sólida. Então, a gente tem o alumínio, o cobalto, o cromo, o níquel, o titânio, né, sob condições de moagem, de parâmetros controlados, que forma, né, uma célula unitária cristalina CCC, que apresenta aí elevada dureza. Aqui a imagem à esquerda mostra a difratometria de raio-x, né, que apresenta a formação da fase CCC, e a imagem à direita é o pó, né, já processado por moagem de alta energia com as misturas desses elementos. E nesse terceiro slide sobre resultados, a gente tem caracterização via microscopia eletrônica de varredura, onde a gente tem aqui a imagem à esquerda é o topo da superfície revestida. Então, a gente observa, né, uma condição de parâmetros de processo empregados, onde nós consideramos aí potências relativamente baixas, mas da ordem de 75 watts, e velocidades de varreduras mais elevadas, onde a gente tem a fusão desse pó. Então, esse pó é fundido e depois solidificado sobre o substrato, onde a gente tem uma mistura, né, desse pó a partir da sua fusão e depois solidificação. E aqui uma imagem da seção transversal desse pó. Então, aqui mais abaixo, né, o substrato, né, de aço, e acima o pó formando a camada ou o revestimento desse material. E aí, para vocês terem uma ideia, né, a gente tem conseguido valores de dureza da ordem de 650 Vickers, né, que é um valor bastante próximo do que a empresa, né, naquele revestimento Care Black, indica no seu site de divulgação. Bom, aqui uma outra condição experimental, né, onde mostra também um comportamento semelhante, né, com uma aderência bastante grande aqui na imagem da direita, né, desse revestimento sobre o substrato, e à esquerda a parte da região fundida de topo, né, da superfície desse revestimento. E aqui, né, mudando um pouco as condições dos parâmetros de processo, a gente ainda conseguiu durezas ainda maiores, da ordem de 655 Vickers. Bom, para finalizar, eu coloquei aqui esse slide apresentando o nosso time. Então, nós dividimos, né, o projeto em 2 anos de desenvolvimento, considerando a identificação dos parâmetros críticos que eu comentei com vocês, mas nós temos aqui, né, como corpo técnico, eu coordenando do lado da Unifesp, e o engenheiro João Montilla, do lado da planta São José dos Campos da Gerdau. Nós temos aqui, né, fazendo um trocadilho com a escalação na defesa, os nossos docentes, né, da Unifesp, a professora Ana Paula Albers, também o professor Dilemando Travessa e a professora Kátia Regina Cardoso, que vem orientando os alunos envolvidos no nosso projeto. Nosso meio de campo é formado por um técnico de laboratório, uma técnica, no caso, que é a Gabriele Santa Maria, que trabalha especialmente na parte de preparação metalográfica desses materiais, né, que são produzidos, depois caracterizados. E nós temos também o Ricardo Brandão, que é um graduando do curso BCT, aqui do Campus São José dos Campos, que vem atuando na parte de gestão de projeto, né, e ajuda bastante toda essa organização, né, na parte de gestão do nosso desenvolvimento. E à frente, como atacantes, né, nossos alunos. Então, nós temos agora, no segundo período, né, do segundo ano de desenvolvimento do projeto, 5 alunos desenvolvendo esse projeto. A gente tem o Matheus Emanuel, a gente tem o Helder Sojo, o Tiago da Silva, a Rebeca Martins e a Giovana Batista, que vem atuando aí na linha de frente do nosso projeto. Alguns deles são bolsistas em Embrapi, no programa de capacitação 4.0, e também já tivemos outros 5 alunos, né, que desenvolveram o projeto no primeiro período, né? Então, nós tivemos uma divisão desses períodos com diferentes escalações aí em relação
aos alunos, com exceção do Ricardo Brandão, que atua na parte de gestão do projeto, todos os alunos são alunos da Engenharia de Materiais aqui do campus São José dos Campos da Unifesp. Bom, o que eu queria apresentar hoje um pouco para vocês é isso. Queria novamente agradecer a organização do evento da Copa Embrapi 2022. E eu deixo aqui nesse último slide o meu contato, né? Quem tiver interessado, querer conhecer um pouco mais do nosso laboratório e das nossas outras linhas de pesquisa, pode me mandar um e-mail ou ainda entrar na nossa página do ProLaser Unifesp. Muito obrigada e eu estou à disposição. Agradecemos, professora, pela apresentação, excelente apresentação. Foi legal saber que a Gerdau também possui iniciativa de reciclagem, né, que hoje é um assunto muito comentado por nós do meio acadêmico, e também porque sempre a gente busca alternativas, né, que sejam menos custosas, digamos assim, e que a gente consiga desenvolver em menos tempo. E uma pergunta minha quanto tempo até vocês obterem a melhor liga, assim, que sirva de revestimento? Quanto tempo de testes com essas ligas até determinar que aquela é melhor e que é tão boa quanto um revestimento cerâmico, né? Em termos de rigidez, por exemplo. Bom, agradeço a pergunta. A professora Kátia, né, que está envolvida no projeto, uma das linhas principais de desenvolvimento dela é justamente o desenvolvimento dessas ligas de alta entropia. Então, ela já trouxe essa experiência prévia, né, ela já tinha alguma ideia, né, de qual seria a melhor mistura, das melhores composições químicas para se obter o que a gente estava precisando, tá? De qualquer forma, como é uma liga manufaturada no laboratório por moagem de alta energia, a gente tem condições de alterar esses elementos e também as suas proporções, né, em fração volumétrica, para produzir, por exemplo, ligas com maiores durezas ainda, né? Então, a gente tem uma expectativa que a gente promova outras ligas e, com isso, também promova alterações nas propriedades mecânicas desse material. Mas isso envolve, né, com certeza, algum tempo, né? Então, a gente, no projeto com a Gerdau, a gente partiu de uma composição já previamente conhecida, né, porque qualquer alteração que você faça, tanto dos elementos quanto das suas proporções, vai impactar no tempo do desenvolvimento, porque envolve toda a parte de caracterização desse material, né? Então, a gente partiu já de uma liga previamente conhecida, da professora Kátia, né, e a partir daí empregar no revestimento, porque fazer o revestimento também envolve, né, o estudo de parâmetros de processo. Então, seria aí, o maior tempo dedicado foi para a obtenção desses parâmetros do laser, né? A liga a gente já tinha um conhecimento trazido anteriormente. Entendi. E já que a gente está falando de revestimento, professora, eu não sei se eu perdi isso em algum momento na sua apresentação, mas aonde que podem ser aplicadas essas ligas como revestimento, assim, trazendo para a nossa realidade? Olha, essa liga de alta entropia, né, as ligas de alta entropia, elas têm uma característica bastante importante que é em relação à dureza e resistência a desgaste. Então, qualquer tipo de aplicação que necessite desse comportamento, né, então aqueles objetos, né, ou componentes que têm elevada tribologia envolvida no seu mecanismo, podem ser revestidos por essa liga. Tá? Então, são ligas que apresentam elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, e, como eu comentei, né, durante a apresentação, quando a gente fala desse tipo de revestimento em substratos metálicos, ela também traz para a gente um comportamento interessante, que é a ligação que a gente tem, que nós chamamos de ligação metalúrgica, né? Porque a gente tem, por exemplo, revestimentos cerâmicos sobre substratos metálicos, mas nesse caso a gente tem que fazer uma intercamada, né? Para que esse revestimento não descole do substrato.
E no caso das ligas de alta entropia, quando é metal, a gente não tem esse problema associado. Então, a gente pode considerar esse revestimento em muitas aplicações que precisem, né, de elevada dureza e também de comportamento com resistência ao desgaste elevado. Perfeito, professora. A gente agradece a sua participação. Nossa audiência está muito feliz com a sua participação, bastante parabenizada aqui no chat, tá? E esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade, no próximo workshop. Com certeza, estou à disposição e mais uma vez agradeço a organização. Até mais, pessoal.